Olá, meus amigos do canal G. Vital. Algumas pessoas estão pedindo a minha opinião sobre esse vídeo que está circulando nas redes sociais, mostrando o presidente Jair Bolsonaro numa loja maçônica. E as pessoas estão, claro que esse vídeo está circulando no sentido de denegrir a imagem do presidente, mostrando uma incoerência entre ele se dizer cristão e, ao mesmo tempo, estar numa loja maçônica. Eu quero trazer para você alguns detalhes interessantes aqui. Mas eu gostaria de, antes, deixar claro uma coisa. O meu compromisso é com esta palavra que eu acredito nela, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que para mim é a palavra de Deus inspirada, é a minha regra de fé e prática. Então, eu quero até um dia fazer um vídeo aqui mostrando por que é que o ateísmo está crescendo e mostrar que muitas pessoas têm dito não acreditar na Bíblia, que ela só tem 20% de verdade. Eu quero mostrar que isso é um movimento histórico, justamente para torná-la um livro sem crédito, mas nunca se provou que ela é uma fraude. Eu acredito nela não é só por uma questão de fé. Eu tenho razões sólidas, racionais, inclusive, para crer na Bíblia como palavra de Deus. Eu quero dizer com isso que o meu compromisso não é com homem nenhum, com político nenhum, né? Diga-se aqui de passagem que a minha vida inteira eu sempre votei na esquerda. Meu primeiro voto, salvo engano, foi com 19 anos, numa eleição em que, na final para presidente, estava Fernando Collor e Lula. E eu votei no Lula, de lá para cá votei no Lula a vida inteira, votei na Dilma as duas vezes para eleição e reeleição. E então, nesse período, eu estava estudando, já falei isso aqui em alguns vídeos, estudando sobre o socialismo, porque o meu sonho era me filiar ao PT e ser um militante. E então eu descobri as origens da esquerda, do progressismo, do socialismo, e para quem eles trabalham e onde eles querem chegar. E então eu vi que está totalmente contra aquilo que eu acredito. E dessa forma, eu quero dizer que a partir do momento que eu entendo que um presidente, que um político qualquer, que se ele em algum momento demonstrar que ele está indo buscando um caminho diferente daquilo que eu acredito para mim e para gerações futuras, obviamente que eu vou procurar um outro candidato que possa minimamente me representar. Porque o meu compromisso primeiro é com aquilo que eu acredito e com as minhas convicções. Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens do presidente numa loja maçônica, vou mostrar alguns simbolismos ali que são interessantes e vou emitir aqui a minha opinião. Mas antes de mais nada, eu vou deixar claro o seguinte: é possível você ser um cristão e ser maçom? Eu digo que não. O pouco que eu já estudei, porque quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu preciso estudar, mas o pouco que eu estudei, a gente vê nitidamente que os pressupostos do cristianismo não são os mesmos pressupostos da maçonaria, né? Pelo contrário, muito pelo contrário. Então, ser cristão e ser maçom são coisas incompatíveis, né? Mas eu tive uma experiência na minha vida que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu já fui convidado para ser maçom, não aceitei por uma questão pessoal. Me lembro que, por causa do meu serviço, em função do meu serviço, eu sou policial militar reformado, certa feita eu fui convidado para estar num evento dentro de uma loja maçônica aqui em Brasília. Eu fui nesse evento, fui muito bem tratado, me lembro perfeitamente, claro que eu estranhei o ambiente, mas voltei de lá, não fui forçado a nada, fui tratado de forma com muita cortesia e educação, e continuei com as minhas convicções, isso não mudou o que eu acredito, nem mudei o que eles acreditam, e enfim, né, o fato de ter estado lá não alterou nada na minha vida, foi uma questão de serviço. Olha só, gente, eu vou mostrar para vocês aqui algumas curiosidades. De fato, isso aqui é uma loja maçônica, você vê aqui toda a simbologia. Apenas a título de curiosidade, você vai ver talvez aqui, de cara, quando você entra, o piso em xadrez, preto e branco, lembrando aqui um tabuleiro de xadrez. O preto e branco, para eles, representam o dualismo da vida, né? Ou seja, são os paradoxos da vida. Isso mostra muitas coisas, mas entre aquilo que a gente mais observa na literatura maçônica é que a vida não é apenas boa e nem é apenas má. A gente precisa, sabe, olhar para os dois lados da vida. Então, essas forças opostas, elas, ao mesmo tempo que elas se repelem, elas se atraem e, no final, elas acabam se completando, de forma que isso vai
aperfeiçoando a vida, o nosso caráter, a nossa força e contribui para a evolução do homem, que é o que eles acreditam nesse processo evolutivo, não somente do ser humano, mas da vida. Então, esses contrastes entre luz e trevas, entre bem e mal, na verdade, é um processo que aperfeiçoa na evolução do homem. Por isso que eles não acreditam no demônio como nós acreditamos. E aí, claro que não tem como você ser cristão e ser maçom ao mesmo tempo, né? Então, você vê aqui um outro símbolo bem aqui de frente, né? Olha aqui no púlpito, aqui na bancada, aqui o compasso e o esquadro. Um apontando para baixo, outro apontando para cima. É o símbolo mais conhecido da maçonaria. Esquadro e compasso são instrumentos da obra de pedreiro, de construção. E aí a palavra maçom, ela remete à ideia de construção, de pedreiro. O significado da palavra maçom, buscando a sua raiz, significa pedreiro. Então, tem tudo a ver com o trabalho de construção. Não é à toa que, para eles estão trabalhando para a construção desse novo mundo. Tem toda uma simbologia, né, por trás dessa ideia da construção de um mundo melhor e que isso vai, então, construindo o nosso caráter, a nossa vida, a nossa moral, a nossa formação. E aqui você vê também aqui a pirâmide, que é um símbolo clássico aí do esoterismo, do misticismo, né? Aqui uma pirâmide com dentro dela aqui um olho dentro de uma pirâmide, que é o olho de Horus, que todo mundo conhece a figura do olho que tudo vê, né? Na verdade, o olho, né? O olho tem um simbolismo muito grande dentro desses centros místicos, ocultistas, esotéricos. E, bom, enfim, gente, ele está assim dentro de uma loja maçônica. O que eu penso de um presidente da República dentro de uma loja maçônica, um presidente que se diz cristão? Olha só, primeiro, você acha que, de fato, honestamente falando, sendo sincero com a nossa consciência, eu poderia dizer que ele está traindo os princípios dele? Eu poderia dizer que ele está negando os princípios dele por ele ter sido convidado a uma loja maçônica? Não. Veja bem, eu gosto sempre de dizer o seguinte: a maçonaria, ela é uma instituição que você goste ou não, que você concorde ou não, que você siga ou não, ela é uma instituição de uma importância e de um poder muito grande no mundo. Obviamente que os maçons, eles vão querer ouvir um candidato, principalmente à presidência da República. Na época, salvo engano, ele não era candidato, mas ele já era um político e, obviamente, era um político, e ele estava ali apresentando aquilo que ele pensa do mundo político. Então, a sua visão de mundo, os seus projetos, obviamente que a maçonaria se interessa por isso, porque ela é uma instituição que tem a ver com muita coisa que acontece hoje. Então, da mesma forma que, imagina, ele vai ser presidente do Brasil e não presidente dos evangélicos. Automaticamente, ele vai frequentar, como ele faz, as igrejas evangélicas, algum centro espírita, igreja católica, enfim, terreiros seja do que for. Ele tem o direito de visitar e eu acho que tem até a obrigação de visitar. Agora, veja bem, se eu sou um candidato a presidente da República e o dono de um terreiro de candomblé me convida para ir lá apresentar as minhas propostas, eu iria? Agora, uma coisa é eu ir participar, outra coisa é eu pedir a bênção de entidades que eu não acredito ou que eu não sigo. Uma coisa é eu expor o meu programa de governo, seja para quem for. Outra coisa é eu passar a seguir aquelas doutrinas como fundamento da minha vida. Então, se eu, por exemplo, preciso ir, por exemplo, a um centro espírita, eu não sou espírita, não significa que eu vá defender aquelas ideias. Eu diria para você que estar dentro de uma loja maçônica, como eu já estive, não significa que eu defenda aquela visão de mundo. Isso não mostra, isso não prova, você sabe que não prova que isso foi uma traição ou que ele está mentindo, não. Agora, se eu vou num determinado ambiente e eu começo ali a me render àquilo que eles praticam, a buscar, por exemplo, quando o presidente Lula ele esteve num terreiro na Bahia, salvo engano, ali ele sim disse claramente que ele estava buscando ali a bênção, salvo engano, de Xangô, algo parecido, que é um direito dele, não estou criticando isso. Só estou dizendo que se ele acredita naquilo, é uma coisa, ele está buscando o que ele acredita. Para mim, como se eu fosse candidato, não serviria, porque não é o que eu acredito. Então, uma coisa é você visitar um ambiente e colocar ali as suas propostas, expor ali o seu programa de governo.
Outra coisa é você comungar daquilo que eles defendem. Isso, para mim, é muito claro. Eu acho que é uma questão de justiça, de lógica, de entendimento. Agora, a partir do momento que nós descobrirmos, ou se descobrirmos, né, que o presidente ou o deputado, ou quem quer que seja dos nossos candidatos, que passe a defender uma visão contrária àquilo que você acredita, eu acho que você precisa romper com esse candidato. Né? Se ele passa a defender algo contrário àquilo que você acredita, principalmente nas questões espirituais. Mas estar em um ambiente não significa defender a cosmovisão, a visão de mundo, a fé, as crenças daquele ambiente. Espero que tenha sido claro, que tenha te ajudado e que Deus abençoe a todos.